Uhum. Mas por que que a Uni foi tomada assim por esse lado? Então, a gente tem que começar estudando como é que foi a chegada do socialismo no Brasil, do comunismo, a chegada dele, a presença dele na política no século XX. Ele chegou, pode-se dizer, com os imigrantes que vinham trabalhar nas fábricas, Uhum. mas quem acabou levando ele mesmo para o debate político foi a elite. Isso a gente tem que dizer. Foram os intelectuais, foram o pessoal do grupinho da Semana de Arte Moderna de 22. Então foi esse pessoal que acabou abraçando o comunismo e o socialismo inicialmente no nosso país e levando para o debate público. E querendo ou não, até o século XXI, mais ou menos, até o início desse século, quem ia para Margitora. travei a língua. Vocês entenderam, né? A maioria. A maioria. A maioria de quem frequentava as universidades era pessoal da elite. Então acabou que essas ideias de esquerda circulavam, mas era entre essa galera. Então, é por isso que a esquerda é muito presente nos movimentos estudantis, acadêmicos hoje em dia, porque o início dele esteve ligado a isso. É aí nesse ponto que eu queria entrar. Nos movimentos estudantis, nesse lado que é realmente um pragmatismo mais da esquerda. E você, como um jovem, normalmente nós, jovens, o Ciro já é mais velho, multiverso. Como é que é? Normalmente é um discurso mais apaixonante, um discurso da esquerda, da igualdade, da busca pela igualação entre as pessoas. Por que que você não se sentiu atraído por este pensamento? Ou sentiu mais pelo outro lado, digamos assim? Então, isso se deve muito ao fato de eu ter pegado para estudar política, pegado a história por mim mesmo. Eu não tive um mentor. Aí acabou que eu me tornei muito pragmático, eu comecei a estudar o que dava certo e o que não dava ao longo da história, e foi onde eu tive um contato com o liberalismo. O meu primeiro contato com o liberalismo foi pelo MBL, pelos vídeos do Arthur Duval, que é ex-deputado Sim. estadual, que tem aquelas polêmicas dos áudios e tudo mais. Mas Luquim. isso, eu tive inicialmente o contato com eles, que eles batiam de frente com a esquerda, que Uhum. como eu já estava com um sentimento antipetista do momento que o país estava vivendo, Uhum. aí acabou que eu fiquei muito pragmático, aí veio essas ideias do liberalismo, eu peguei para estudar o sucesso que ele teve no exterior e tudo mais, e foi onde eu comecei a simpatizar, comecei a estudar mais, e fluiu. Aí eu tô aqui hoje em dia. E deixa eu te perguntar uma coisa, até eu tô, entre aspas, com informação privilegiada, por assim dizer. Ó, você tá cheio de informação privilegiada hoje hein? hoje eu sou o rapaz das informações, gente. Você acha que o Correio tem informações, eu já estou ganhando dele. Não, foi ruim essa, eu sei. O Fagner tá até lamentando ali. Mas enfim, ô Túlio, conta uma curiosidade pro pessoal, até porque isso tá num dos livros que eu li e trouxe. É verdade que o liberalismo, então, surgiu como um movimento de esquerda? Sim, teoricamente sim, porque. Vamos contar, né? Vamos contar a historinha, Vamos contar. que é algo interessante. Aham. A gente tem que falar como é que foi esse surgimento da direita e da esquerda e como é que a gente pode considerar uma coisa de direita e de esquerda atualmente. Uhum. Historicamente, essa definição surgiu na Revolução Francesa. Depois que teve a Revolução e tudo mais, o parlamento francês foi dividido ao meio, vamos dizer, onde os conservadores ficavam mais à direita, com as ideias mais de absolutismo, Conservantismo. Isso. E o pessoal que ficou mais à esquerda era o pessoal que estava com as ideias mais novas, de um Estado laico, de democracia, tudo mais. Contra o rei. Isso, exatamente. Então foi aí que surgiu essa definição. Mas atualmente, como já faz muitos séculos que isso aconteceu, mudou a definição. Normal. Então o que a gente pode definir o que é uma coisa de direita e o que é uma coisa de esquerda atualmente? A gente pode definir pelo qual é o papel do Estado que você acredita que o Estado tem que ter. Qual você acha que o papel o Estado tem que ter?
A direita acredita que o Estado tem que ser menos interventor, principalmente na parte econômica. Já a esquerda atualmente defende um estar de bem-estar social, vamos dizer, um Estado mais inflado, que tem que dar auxílio, tudo mais. Certo. E foi por aí. Então, vamos dizer assim, por um acidente de onde vai se sentar, o movimento que você se defende, em termos teóricos, é um movimento de esquerda. Hoje de direita. Porque foi invertido. É que hoje em Depois. dia mudou essa questão. Sim. Mesmo que tem muita gente que se confunde ainda, isso daí que acaba sendo os ideais da Revolução Francesa, essas definições, hoje pode ser usado o termo progressismo e conservadorismo. Muita gente acaba querendo levar o progressismo mais para uma coisa de esquerda, mas não. O Livres, por exemplo, que eu sou líder, ele tem essa parte mais progressista também, mas também se considera de direita pela Eu vi um questões estudo econômicas. que eles comentam que, na verdade, não existe mais uma linha reta, digamos assim, entre esquerda e direita. Há, digamos assim, tipo um quadrado, um É quadrante. o compasso político. Porque aí você pega uma linha econômica e uma linha relacionada a costumes. Isso. E aí você, na linha econômica, pode ser mais liberal ou mais intervencionista, e na linha costumes, mais progressista ou mais conservador. Exatamente. Quem tá aí, abre aí uma aba aí no Google e pesquisa o Political Compass, que é o compasso político, e vê mais ou menos para entender. Porque a gente hoje fala assim, eu sou de esquerda. Mas aí, de repente, você se pega conservador e intervencionista. Sim. Aí, ou então que a gente pergunta muito, mas você é de direita? Então parece que toda pessoa de direita, ela se tornou conservadora e se tornou menos intervencionista na economia. Só que tem muitos que são liberais, são progressistas. Tem ideias liberais ou progressismo. Exato. Que é, digamos assim, que a pessoa fala que é o mais libertário, né? Sim. O mais libertário, em tese, ele é direita na economia e esquerda nos costumes. Analisando hoje, nessa metodologia de linha reta, uma pessoa que é libertária, ela é esquerda nos costumes. Sim. Porque ela busca um progressismo nessa parte. Só que ela tá hoje como se fosse de esquerda. E às vezes ela fala, não concordo com a esquerda econômica. Só concordo com essa briga pelos costumes. Exato, por isso que pelo menos, eu levo em consideração o compasso político para definir se uma pessoa é de direita ou esquerda. Se a gente tivesse que jogar uma moeda aqui nesse compasso político, essa moeda fosse você se definiria como? no compasso político? Eu estaria mais lá embaixo, só que a direita, né? Que embaixo seria a parte mais progressista e tudo mais, mas se fosse seguir a linha reta, eu acho que eu ia estar mais na centro-direita. Então, eu ia falar isso, tem um perfil de centro-direita. Mais progressista nos costumes. Sim. E mais liberal na economia. Sim. Porque, assim, hoje eu vejo que a pauta progressista nos costumes, ela também, automaticamente, ela é encampada pelo conservadorismo. De uma certa forma. A pauta progressista é a pauta libertária, quase. Mas só que às vezes nem perceberam. Sim. Então tem hora que o conservadorismo fala assim, não quero isso. Mas chega uma hora que ficou tão normal que ele já aceita isso. Sim, então, a gente pode usar muito conservador também. A gente pode usar muito a política americana como base para isso. O Partido Libertário, nos anos 70, que começou com essas pautas progressistas lá. Tanto que logo que ele foi fundado, um homossexual foi lançado a candidato a presidente, enquanto até 2008 os candidatos do Partido Democrata lá atualmente, que é considerada a esquerda de lá, né? Eles eram contra o casamento homossexual, por exemplo. Aí a gente vê essa mudança de discurso, a esquerda querendo abraçar essas pautas a partir de 2012, por aí, mais ou menos. E por que você acha que quis abraçar essas pautas? Pra ter um eleitorado deles, né? Porque acabou que esses grupos minoritários eles eram jogados de lado, não tinha ninguém que representava muito eles. Aí a esquerda falou, olha, tá crescendo muito a representatividade dos homossexuais, o movimento negro tá ganhando força e eu acho que pode ser interessante a gente pegar isso para o nosso lado. Então a esquerda foi sábia nesse sentido de pegar esse eleitorado. A própria campanha desse ano pode ter visto isso. O Lula, considerado o candidato de esquerda, abraçou muito essas pautas, a base dele,
enquanto o Bolsonaro pegou mais o meio conservador, dos evangélicos, tudo mais. Por isso que muita gente ainda se confunde nessa questão da direita e da esquerda por essas questões. Porque não existe mais direita e esquerda. O Rothbard até usa um termo, ele né? usa o termo antigo regime. Não existe mais. Então, mas é uma forma de você ainda conseguir manter o seu eleitorado. Mas Quanto mais você diminui e coloca A e B, mais você tem que optar por um lado. a política brasileira, ela é feita de narrativa, né? Se você quer ganhar uma eleição, você tem que ter uma narrativa, mesmo sabendo que ela não é verdadeira. Sim.